E aí, turma, para quem perdeu a aula ou para quem quer revisar esse conteúdo, vamos falar hoje entre a diferença entre peso e massa, ainda nosso primeiro capítulo do livro 2, certo? Dependendo da aceleração da gravidade, nós vamos entender agora qual é a diferença entre peso e a massa. Então, vamos lá. Primeiro, eu só sair aqui da frente da tarde. Primeiro a gente tem esse quadrinho aí no início do livro de vocês, no início desse conteúdo temos aí. Você está muito gordo, estou ouvindo, quero que você perca peso, viu bem? Falou. E aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Por que ele fez essa piada? É o que a gente vai entender na aula de hoje, tá? O sentido dessa piada. Então vamos começar com a ideia de massa. Massa é uma medida numérica da inércia de um corpo, certo? Então, quando o seu corpo estiver parado, estiver em movimento, estiver no planeta Terra, estiver na Lua, estiver em qualquer outro lugar no universo, a sua massa vai permanecer a mesma, certo? Então, a massa é basicamente a quantidade de matéria que lhe compõe, certo? Que compõe alguma coisa. Então, que a gente tinha falado, a quantidade de matéria do corpo, e isso aqui é o mais importante, eu lembrei disso, a massa não varia de um lugar para o outro. Pode ser na Terra, pode ser na Lua, não importa. A sua massa será a mesma, certo? E a gente vai medir a massa, a unidade de medida da massa é o quilograma, ok? Não esqueçam disso. Ah, professor, então quando eu vou na balança e estou lá que tenho 183 quilos, quer dizer que aquilo ali é a minha massa e não o meu peso? Exatamente, certo? Em quilo a gente vai ver a massa. Mais para frente a gente vai ver como é que a gente mede o peso, certo? Por que eu botei essa imagem caindo? É porque a nossa massa e a aceleração da gravidade, que vai dar como consequência o peso, é o que nos mantém no solo, ou indo em direção sempre ao chão, como esse pobre aprendeu rapidamente. Okay? E o que seria o peso é isso que a gente vai explicar agora. Peso é a força que atrai um corpo com massa para o centro do ar, certo? Então, literalmente, o seu peso vai depender do local onde você estiver, porque basicamente o seu peso vai depender da aceleração, ou seja, a aceleração da gravidade, mais especificamente, certo? Então, ano passado a gente aprendeu essa formulazinha aí, ó, força igual a massa vezes a aceleração. Isso aí é para a gente encontrar o valor de qualquer força, certo? E a gente já tinha entrado nisso, que o peso é uma força também, certo? O peso é a gente inclusive chama de força-peso. E como é que a gente mede a força-peso? Muito parecido com as outras forças tradicionais que a gente estudou. A gente vai medir a massa vezes a aceleração, só que agora é a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade vamos dizer que é um número fixo de cada local, de cada planeta, de cada astro. Se for para a Lua, se você for para a Europa, não a nossa, uma das luas de Júpiter, você vai ver que, ou Saturno, agora me deu branco, você vai ver que a gravidade de lá vai ser diferente daqui, diferente da Lua, diferente de Marte, diferente de Júpiter, por aí vai, certo? Então, sempre o seu peso vai depender da força gravitacional daquele local, daquele astro em que você está, certo? Então, é o seguinte, como é que a gente vai medir isso? Vamos exemplificar, certo? Então, a aceleração da nossa gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Da onde você estiver aqui na superfície da Terra, vamos supor que seja 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, no livro vocês têm 1,6, mas geralmente se considera 1,7, vai depender do material, mas é por aí, 1,6, 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então, só daí já dá para a gente ver que a gravidade da Terra é bem maior que a gravidade da Lua, certo? É muito comum a gente arredondar esse peso, essa aceleração, para 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, quando essa doidinha caiu no chão aí, ela caiu a uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Não houve aumento da aceleração em nenhum momento aí. Toda a queda
todo material que vai cair em direção ao Sol, isso vai acontecer sempre daqui da Terra, certo? A 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando para a gente, certo? Então, qual é a consequência disso? Vocês já devem ter suposto. Então, temos 3 pessoas aí caindo de alturas diferentes. Todas as 3 pessoas, dependendo do estrago feito, independente do estrago feito, né? Todas as 3 pessoas aí, elas caíram a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porque lembra, essa é a aceleração da nossa gravidade, certo? Então, independente de onde eles caírem do estrago sofrido pela queda, todos caíram a mesma aceleração. Agora, lembra, se você continua acelerando, o objeto vai aumentar a velocidade. Então, quanto mais alto for da onde você vai cair, maior vai ser a velocidade que você vai alcançar, independente da sua massa, inclusive, certo? Então, quanto mais alto, maior a velocidade, lembrem disso, não a aceleração. Então, por exemplo, se você está lá com o seu pé no acelerador a 10, a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração está querendo dizer que a cada metro ao segundo, quer dizer, calma, isso quer dizer que a cada 10 metros você vai aumentar a sua velocidade em 10 metros por segundo, certo? Então, você calcula aí uma pessoa pulando de um prédio de mais de 1.000 metros, de mais de 100 metros de altura, e um carinha caindo de uma altura de 1 metro de altura. É óbvio que a velocidade alcançada no caso do prédio vai ser bem maior do que o cara que caiu a 1 metro, certo? Porque quanto mais tempo você passar acelerando, não precisa aumentar a aceleração, ela pode ser constante. Quanto mais tempo você passar acelerando, maior vai ser a velocidade adquirida, ok? Mas o que não vai mudar aí pode mudar o estrago, pode mudar a velocidade, mas a aceleração nos 3 casos é a mesma, certo? E a outra consequência é que o seu peso, como a gente já tinha falado, vai depender do local do astro em que você estiver. Então, pega aqui de exemplo esse astronauta, que ele tem 80 quilos de massa, certo? Vamos imaginar, deixa eu sair de novo aqui da tela. Vamos imaginar que a gente quer descobrir qual a força gravitacional ou a aceleração da gravidade em Júpiter, ok? Então, eu sei que o peso dele em Júpiter está aí na figura, 1920 newton. O professor Newton lembra, força a gente mede em newton. Então, se eu quiser medir realmente seu peso, eu vou medir o seu peso em newton. A sua massa que eu irei medir em quilos, certo? Então, Júpiter, com peso de 1920 newtons, e a gente sabe que a massa dele é 80 quilos. Professor, mas ele não está dizendo que a massa na Terra não importa, a sua massa vai ser a mesma em qualquer astro. Lembra, a massa ela vamos dizer assim, um valor numérico da inércia, basicamente, do seu corpo. Então, 1920 newtons, seu peso, sua massa é 80 quilos. Então, ele quer saber qual é a aceleração da gravidade, o G da questão aí, certo? Então, é o seguinte, quando a gente tem uma questão desse tipo, lembra, o G é a incógnita, é o X da questão, então a gente vai isolar o G, vai deixar ele no canto, ele vai jogar os numerais todos para um lado. Então, o 80 vai pular a cerquinha do igual, e quando pula essa cerca, ele vai mudar a função que ele está cumprindo. Então, se aí ele multiplica, quando ele pular a cerquinha do igual, ele vai começar a dividir agora. Se ele estivesse somando, ele iria subtrair. Se ele estivesse diminuindo, ele iria somar, certo? Então, vai ficar gravidade igual a 1920 dividido por 80. A gravidade de Júpiter é de 24 metros por segundo ao quadrado. É tipo mais do que o dobro da gravidade da Terra. Então, vai ser bem difícil ele se mover em Júpiter comparado à Terra, certo? E aí, como consequência, a gente pode ver isso aqui, ó. Isso aqui são imagens da galerinha lá na Lua. E eles têm dificuldade para se manter em pé, porque lá na Lua, vocês lembram, a gravidade é 1,7, 1,6 a 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então, o nosso peso ele vai diminuir muito, vamos ficar muito leve, quase uma pluma, certo?
E aí, para você conseguir manter o equilíbrio com a gravidade tão baixa dessa, é bem mais complicado. A gravidade é tão baixa que nenhum gás ele consegue ficar retido aí, ele vai ser disperso no espaço. Certinho? Como é que a gente vai medir isso, professor? Podemos medir isso com esses dois instrumentos. Ou usando balanças, e aí quando você usar balança, você vai estar medindo a massa, lembrem disso, ou dinamômetro. E aquelas balanças, por exemplo, de feira, são dinamômetros, certo? Eles vão medir o peso. E aí você vai medir em newton, certo? Tinha umas balanças antigas nas farmácias, quando a gente olhava lá a medição, era como se fosse um relógio, e na parte mais externa você tinha uns números, tinha o número de massa, né? Ele já convertido para massa, mas embaixo você podia ver uns números maiores. E na época eu nem entendi que nada era aquilo. Hoje a gente já sabe que aquilo é um dinamômetro, na verdade. E ele media o nosso peso. Só que lá na marcação numérica ele já convertia para a gente, já tinha o número convertido para massa, certo? Então, essa aulinha foi a última aulinha da semana, o último conteúdo. Então, valeu, meu povo. Até as próximas aulinhas. Certinho? Valeu.